Como já foi dito, né, hoje teremos a apresentação, uma pequena parte, do Pregador Mirim. E esse é um projeto no Clube de Desbravadores e da Associação Paulista do Vale, onde a gente motiva esses juvenis a estarem participando e buscando a fundo, aprendendo a mais um pouquinho sobre a Palavra de Deus. Eu gostaria de chamar a Vitória. E esse ano o projeto nós teremos outras participações e a nossa ênfase vai ser com relação a Hebreus 11, onde tem os heróis da fé. E ali diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não apareceram. E, a partir dali, começa a vir descrevendo vários personagens, todos conhecidos nossos, e onde eles vão estar falando um pouquinho sobre esses personagens. E a Vitória vai estar falando sobre Moisés e Abraão. Deus lhe abençoe, e a cada um daqui e aos nossos familiares. Amém. Boa noite, irmãos. O meu nome é Vitória Pereira, eu tenho 13 anos, eu estou fazendo o cartão de pioneiro, eu sou da unidade Roxinol do Clube Luzeiros do Vale e eu estou participando do Pregador Mirim. Eu gostaria de iniciar esse breve sermão contando uma história. Certo dia, após terem chegado da igreja, um filho perguntou à sua mãe quais eram os seus personagens, os seus heróis da fé favoritos. E ela respondeu que era Moisés e Abraão. Logo após, o filho perguntou por que ela gostava tanto desses dois personagens. E ela respondeu que eram pelas características que eles possuíam que os tornavam heróis. E eu convido vocês para me acompanharem na leitura da Bíblia, que vai nos ajudar a identificar as características desses dois heróis, para que eles pudessem passar pela jornada da fé. Eu gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia de vocês em Gênesis 18, versículo 1 ao 15. Bom, o Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado de Manre. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada de sua barraca. Ele olhou para cima e viu 3 homens de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles. Ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passem pela minha humilde casa sem me fazerem uma visita. Vou mandar trazer água para lavarem os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honrarão com a sua visita, portanto, deixem que eu os sirva. Eles responderam: Está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: Depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Pegou um bezerro novo e o entregou a um dos empregados que o preparou para ser comido. Abraão pegou coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: Onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: No ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, a sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando toda a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado da idade de ter filhos. Por isso riu por dentro e pensou assim: Como poderei ter prazer sexual agora que eu e meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu? Por que disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar que não estava rindo, disse ela.
Mas o Senhor respondeu: não é verdade, você riu mesmo. Nesse versículo, podemos ver que Abraão, mesmo sem saber que eles eram anjos junto de Deus, ele resolveu tratá-los da melhor forma possível, trazendo água para lavarem os seus pés e trazendo comida. Isso é uma característica de um bom hospitaleiro, que é uma das coisas fundamentais para se tornar um herói da fé. Já em Gênesis 18, 32, 33, Abraão questiona o Senhor Deus sobre a quantidade de pessoas que seriam salvas em Sodoma. Na verdade, com esses questionamentos, Abraão queria interceder por seu sobrinho Ló. Isso mostra que ele foi um intercessor e pensava nos outros de forma empática. Tem outra história também, de quando Abraão foi em outra cidade para salvar Ló, sua família e os prisioneiros que foram feitos em Sodoma. Fazendo isso e enfrentando os inimigos, ele mostrou grande valentia e coragem. Gostaria de pedir para vocês abrirem a Bíblia agora, em Êxodo 3, 9 a 22. De fato, tenho ouvido o pedido de socorro do meu povo, e tenho visto como os egípcios os maltrataram. Agora venha, e eu o enviarei ao rei do Egito para que você tire de lá o meu povo, os israelitas. Moisés perguntou a Deus: quem sou eu para ir falar com o rei do Egito e tirar daquela terra o povo de Israel? Deus respondeu: eu estarei com você quando você tirar o povo do Egito, o meu povo. Vocês vão me adorar neste monte, e isso será uma prova de que eu o enviei. Porém, Moisés disse: quando eu falar com os israelitas e lhes disser: ó Deus, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles vão me perguntar: qual é o nome dele? Aí o que eu irei dizer? Deus disse: eu sou quem sou. E disse ainda: você dirá o seguinte: eu sou, me enviou a vocês. O Senhor Deus, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó me enviou a vocês. Este é o seu nome para sempre, e assim ele será lembrado por todos os tempos. Depois Deus disse: vá, reúna os líderes de todo o povo de Israel e diga que eu, o Senhor, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, apareci a você e ordenei que lhes dissesse: tenho visto a sua situação e sei o que os egípcios estão fazendo com vocês. Eu resolvi tirá-los do Egito, onde estão sendo maltratados, e vou levá-los para uma terra boa e rica, terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus. O meu povo ouvirá o que você vai dizer. Depois você e os líderes do povo de Israel irão falar com o rei do Egito. Digam a ele: o Senhor, o Deus dos hebreus, apareceu a nós. Agora deixe-nos ir para o deserto, a uma distância de 3 dias de viagem, para oferecermos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus. Eu sei que, se o rei do Egito não for obrigado, ele não deixará vocês irem embora. Por isso, eu vou usar o meu poder e fazer coisas terríveis para castigar os egípcios. Depois disso, o rei deixará que vocês saiam do Egito. Eu farei com que os egípcios respeitem vocês, e quando vocês saírem, não irão de mãos vazias. Cada mulher israelita deverá pedir às mulheres egípcias que estiverem morando na casa dela, ou que sejam vizinhas, que lhes deem objetos de prata e ouro, roupas para que se vistam os seus filhos e suas filhas, e assim tomarão as riquezas do Egito e partirão. Nesse texto, mostra que, apesar de ter duvidado de Deus e do seu próprio potencial, Moisés resolveu seguir em frente, mesmo sabendo de suas dificuldades, obedecendo a Deus sem questionar dali para frente. Em Êxodo 12, 1 a 28, Moisés disse ao povo de Israel que Deus tinha ordenado a eles que começassem a fazer os preparativos da Páscoa, passando sangue nas laterais das portas, preparando um cordeiro sem tempero, comendo ervas amargas e pão sem fermento. Ao fazer isso, Moisés teve que enfrentar todo o povo, mostrando grande liderança e aspecto importante diante de todo o povo de Israel durante a sua jornada da fé. Em Êxodo 15, 24,
vemos que Moisés recebe várias reclamações de todo o povo de Israel. E apesar de tudo isso, ele, com muita paciência e carinho, resolveu orar ao Senhor Deus, que lhe deu a resposta para os desejos do povo. E, juntando essas características, ele se tornou um herói da fé. Como a gente pôde ver na história desses dois heróis, Abraão foi hospitaleiro, intercessor e corajoso. Moisés foi obediente, paciente e, com isso, ele desenvolveu um grande espírito de liderança diante de todo o povo de Israel. Juntando essas características, se forma o caráter ideal de um cristão temente a Deus, que deseja se tornar um herói da fé. E agora, quando vamos ao livro Os Escolhidos, página 152, a profetisa Ellen White nos dá este incentivo. A pessoa adquirirá força e eficiência ao aceitar as responsabilidades que Deus coloca sobre ela. Por mais humilde que seja a sua posição ou limitações que possua, aquela que depositar sua confiança na força divina e realizar seu trabalho com fidelidade, alcançará a verdadeira grandeza. Ou seja, juntando todas essas características, confiança e convivência com Deus, com grande esforço podemos nos tornar heróis da fé, assim como Abraão e Moisés. Por isso, eu gostaria que hoje vocês saíssem daqui pensando: será que a gente está agindo como um herói da fé? Será que Deus tem se agradado com as nossas atitudes? Meu desejo é que possamos refletir sobre as nossas atitudes e nos tornar pessoas melhores. Que Deus nos abençoe.